Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Determine as raízes quadradas de a menos 9b menos i. Olha, não é só porque agora eu sei usar a segunda fórmula de Moivre que eu tenho que usar tudo, né? Isso aqui dá para fazer raiz quadrada de 9. Ó, raiz quadrada de menos 9 é na verdade o quê? Vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 9, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1, que é igual a mais ou menos 3i. Pronto, resolvi, né? Mas vamos fazer por Moivre, então, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou colocar menos 9 na forma trigonométrica do número complexo. E para isso, eu vou utilizar o plano de Argand-Gauss. Aqui é o x e aqui é o y, tá? Então, o menos 9 é real, tá? Ele tem zero imaginário, zero no y, e, tá? Então, isso aqui é menos 9 mais 0i, ok? Então, o zero no y e o x menos 9. Então, menos 9 aqui, vamos dizer que seja, ok? Então, o módulo é o quê? É 9. E o argumento é o quê? 180, ou π. Então, vou colocar isso aqui. Então, vai ficar o quê? Então, módulo 9 vezes cosseno de π mais i vezes seno de π, ok? Então, a raiz quadrada de menos 9 vai ser o quê? Segundo a segunda fórmula de Moivre. Vai ser raiz quadrada do módulo, 9, vezes cosseno de quê? De π, ó, cosseno de π mais k vezes voltas completas dividido pelo índice da raiz. A raiz é quadrada, então é 2. Mais i vezes seno de π mais k vezes voltas completas dividido pelo índice da raiz, que é 2. Tá? Fiz questão de falar tudo aqui porque essa é a fórmula e a gente já vai usar essa fórmula aqui. Tá? Então, raiz quadrada de menos 9, tá? Vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 9, que é 3, vezes, tá? Cosseno de π sobre 2, mais, simplifico 2π com 2 dá π, mais k vezes π, mais i vezes seno dessa mesma coisa. π sobre 2 mais k vezes π. Tá? Então, esse é o correto. Beleza? Tá. E como é que eu resolvo isso aqui, então? Então, agora, como é raiz quadrada, eu vou colocar no lugar do k dois valores reais, inteiros, tá? Então, k tem que pertencer aos números inteiros, e eu tenho que colocar só dois valores de k em sequência. Por exemplo, 4, 5, 10, 11, 1000, 1001, ou os mais fáceis, 0 e 1. E eu vou usar os valores para cá, 0 e 1. Tá? Uma hora o 0, outra hora o 1. Então, raiz de 9, linha, que é a primeira raiz, né? Porque vão ser duas, né? Lembra que raiz quadrada tem duas soluções, né? Então, a primeira delas, que é a linha, vai ser o quê? Vai ser com k0. Então, vai ser 3 vezes cosseno de... Bom, 0 vezes π, 0. 0 mais π sobre 2, então cosseno de π sobre 2. Mais i vezes seno, eu não preciso fazer esse cálculo toda vez, porque isso aqui é igual ao que está aqui. Então, seno de π sobre 2. Certo? E o raiz de menos 9, duas linhas, que é a segunda resposta, vai ser o quê? Vai ser o 3 também. Tá? Agora, eu vou colocar o 1 ali, né? Então, vai ser π sobre 2 mais π. Para isso, eu vou utilizar aqui o auxílio do ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui embaixo, porque depois eu vou usar na letra B também. Tá? Então, π sobre 2 é 90. Tá? π sobre 2. E aqui é π, π é 180. Então, quando eu colocar k igual a 1,
Vai ficar π sobre 2 mais π. Então, π sobre 2 mais π, que é meia volta. Vai cair aqui no 3π sobre 2. Então, isso aqui vai ser cosseno de 3π sobre 2 mais i vezes seno de 3π sobre 2. Tá? E quais vão ser os resultados disso aqui? Então, o π sobre 2, que é 90 graus, o cosseno é o quê? É 0. E o seno é 1. Tá? Do 3π sobre 2 que dá aqui, o cosseno é o quê? É 0. Porque o cosseno, lembra que a gente mede no eixo horizontal. E o seno, a gente mede no eixo vertical. Então, o 3π sobre 2, que é 270 graus, que vem daqui até aqui, ó, então vai cair aqui, certo? Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o seno de 3π sobre 2 é o quê? É menos 1. E é esses valores que eu vou colocar aqui. Então, cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Então, vai ficar aqui, ó. 1 vezes i, i. I mais 0, i. I vezes 3, 3i. É a primeira resposta. Menos 1 vezes i, menos i. Menos i mais 0, menos i. Menos i vezes 3, menos 3i. As duas respostas que eu já tinha chego aqui em cima, tá? Então, veja. Eu tenho um caminho mais fácil e um caminho mais difícil. Às vezes o mais fácil é esse caminho aqui. Às vezes o mais difícil é esse caminho aqui. Por exemplo, esse daqui, né? Então, eu quero o quê? Raiz quadrada de menos i. Então, vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos i. Mas quanto que é raiz quadrada de menos i? Não sei. Então, esse daqui não tem saída. Eu tenho que usar a segunda forma de Moivre. Eu vou primeiro colocar o menos i na forma trigonométrica e depois jogar ali para fazer aquilo ali. Então, aqui, ó, menos i na forma trigonométrica. Então, eu vou usar esse plano de Argand-Gauss aqui, ó. O menos i, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, menos i, tá? Menos i. Que é o menos 1, né? Que é o menos 1, certo? Lembra que aqui é o eixo real e esse é o eixo imaginário. Então, menos i é a mesma coisa que 0 menos 1 vezes i. Então, o 0 é o x, então está nessa direção. E o menos 1 está para cá. Então, o módulo de menos i é o quê? É 1. Certo, gente? Ó, de novo aqui, o plano Argand-Gauss aqui, ó. X e o y, tá? Então, a parte real é 0, então está na direção do x 0. E a parte imaginária é menos 1, está na direção do menos 1. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, está na direção aqui do menos 1. Menos 1. Então, esse daqui é o número complexo. O módulo do número complexo é a distância da origem até o ponto onde ele para, que é 1. Certo? E o ângulo, o argumento é tudo isso aqui, ó. É 3π sobre 2. Tá? Que é a volta toda que eu tinha visto aqui antes, né? Então, é 3π sobre 2. Começa a contar aqui do eixo x, que é o 0. Então, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Que é 270 graus. Então, esse menos i, na forma trigonométrica, vai ficar o quê? Módulo, que é 1, vezes cosseno de 3π sobre 2, mais i vezes seno de 3π sobre 2. É assim que a gente põe o número complexo na forma trigonométrica. Se você tem dúvida, tem alguns vídeos aqui dessa playlist mais para trás que ensina como fazer isso aqui. Tá? Bom, então agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou tirar a raiz quadrada de menos i. Segundo a forma de Moivre, eu vou fazer o quê? Primeiro tirar a raiz quadrada de 1, tá? Vezes cosseno do ângulo 3π sobre 2, mais k vezes voltas completas, ou seja, k vezes 2π, dividido pelo índice da raiz, que é 2, que é raiz quadrada, então é 2. Mais i vezes seno da mesma coisa, 3π sobre 2, mais k vezes voltas completas sobre 2. Ok? E agora vamos ajeitar isso aqui. Tá? Vamos dividir aqui pelo 2. 3π sobre 2 dividido por 2 é 3π sobre 4, né? Multiplico isso aqui, né? E k 2π dividido por 2, simplifico 2 por 2 e dá kπ. Tá? Nunca inverta essas duas letras. Então, vai ficar o quê?
raiz de menos i vai ficar raiz de 1 é 1. Sempre a questão positiva aí, tá bom? Aí vai ficar cosseno do que agora? Então, 3π sobre 4, que é 3π sobre 2 dividido por 2, 3π sobre 4, mais k vezes 2π dividido por 2. Então, vai dar kπ. Mais i vezes seno da mesma coisa que deu ali. 3π sobre 4 mais kπ. Ok? Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa. Como é raiz quadrada, eu tenho que colocar para o k 2 inteiros em sequência. Então, eu posso usar, vou falar de novo, posso usar o 999 e o 1000, que são dois números inteiros em sequência. Posso usar o 3057 e o 3058, que são dois números inteiros na sequência. Mas eu não vou usar todos os números tão grandes assim, vou usar números fáceis, que é o 0 e 1. Então, eu vou usar para cá o 0 e 1. Tá? Que daí fica muito mais fácil resolver isso aqui. Então, vai ficar o quê? Raiz de menos i linha, que é a primeira resposta, e vai ter a raiz de menos i duas linhas, que é a segunda resposta. Tá? Então, raiz linha vai ser com k zero. Quando k for zero, isso aqui vai dar zero. Então, vai ficar 1, não preciso colocar, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, vai dar aqui, ó, cosseno de 3π sobre 4. Estou colocando zero, tá? k zero. Então, aqui desaparece. Então, vai ficar cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes seno do quê? Isso aqui é zero. 3π sobre 4. Tá? E no outro aqui, o duas linhas, eu vou usar o k igual a 1. Então, esse aqui, 1, não preciso colocar ele mais. Então, vai ficar cosseno do quê? 3π sobre 4 mais π. Tá? Então, vamos ver o que é o 3π sobre 4. Então, está aqui o ciclo trigonométrico. π sobre 4 é 45 graus. Eu pego o π, que é a meia volta, e divido em 4 partes iguais. Então, cada pedaço desse aqui é um π sobre 4. Já vou dividir toda a circunferência em π sobre 4. Tá? Então, 3π sobre 4 é isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é o 3π sobre 4. Tá? Então, eu vou calcular esse cosseno e seno pensando nesse ângulo aqui, 3π sobre 4. Agora, o de baixo vai ser 3π sobre 4 mais 1, porque eu estou usando k igual a 1, π. Tá? Vou colocar bem pequenininho aqui do lado aqui, ó, para lembrar você, tá? Aqui eu estou usando k igual a 0 e aqui eu estou usando k igual a 1. Então, k igual a 0 deu isso aqui. E quando o k é igual a 1, vai ficar 3π sobre 4 mais 1π. 1π é meia volta. Então, é 3π sobre 4 mais meia volta. Ó. Chega aqui. Aqui, quanto é aqui? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π sobre 4. Então, 7π sobre 4. Mais i vezes 7π sobre 4. Aí agora eu tenho que descobrir quanto que é o cosseno e o seno de 3π sobre 4 e o cosseno e o seno de 7π sobre 4. Que é muito simples. Como é relativo ao 45 graus aqui, ó, tá? Então, o seno, que é medido no eixo vertical, vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, que é o seno e o cosseno de 45. Só que eu só tenho que me preocupar com o sinal aqui, ó. Então, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno aqui vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno é menos. Então, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de 3π sobre 4, é aqui, menos raiz de 2 sobre 2, mais i vezes o seno de 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó. Cheguei já na resposta. A primeira tá aqui, ó. Não tem o que fazer aqui. É isso aqui. Tá? E o outro, 7π sobre 4. Então, 7π sobre 4 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para aqui. Então, como fala, π sobre 4 é relativo ao 45 graus também. Então, quer dizer que esse valor aqui é o mesmo do cosseno de 45 graus aqui, ó. Que é o quê? Que é raiz de 2 sobre 2. E esse seno aqui embaixo é o mesmo, na verdade, é o seno de 45, só que invertido. Porque a distância aqui é a mesma. Então, é menos raiz de 2 sobre 2, porque está negativo para baixo. Tá?
Então vai ficar o quê? Cosseno disso vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá? E o seno vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Que vezes i... Opa, aqui faltou o seno, né? Exa. Seno e seno. Fui muito rápido aqui, ó. Nem reparei, faltou o seno aqui, ó. Já estou viciado, já fiz isso aqui 1 milhão de vezes. Então já estou cansado, já estou fazendo um negócio sem precisar colocar. Já sei o que tem que estar. Então, então aqui, seno de 7π sobre 4 vai dar o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2 vezes i vai dar menos i raiz de 2 sobre 2. São as duas respostas. Na verdade, eu não precisava ter feito tudo isso aqui. Como são duas respostas, como a raiz quadrada sempre tem o mais e o menos. Então, eu acho uma delas e a outra é só trocar o sinal. Ó. Então, aquela parcela que estava menos, aqui ficou positiva. E aquela que estava positiva, aqui ficou negativa. Essas são as duas respostas. Agora, você duvida que isso daqui elevado ao quadrado dá menos i? Pegue e faça. Tá bom? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilha com as pessoas que você conhece que estão estudando junto com você ou estudando isso que você está estudando também. E segue a playlist aqui, tá? Lembrando o seguinte, na playlist você encontra toda a parte de números complexos, desde a parte mais fácil, que fala o que é módulo, fala o que é a parte real, fala o que é conjugado, até agora o finalzinho, que é a raiz quadrada de um número complexo, tá bom? Segue a playlist aí, e é isso aí, e até a próxima.